Eu nasci numa família católica. E aos 13 anos eu passei pela catequese e fui batizado. Depois da catequese, eu resolvi me tornar padre para servir a Deus. Por isso, quando eu tinha 22 anos, eu entrei num seminário, onde eu estudei teologia e as escrituras e fiz alguns outros cursos. Mas o tempo ia passando, e eu ainda não me sentia mais próximo de Deus. E o meu desejo de me casar e ter uma família não desaparecia. Eu orava a Deus sem parar, mas mesmo assim não conseguia dominá-lo. Eu sabia que tinha jurado castidade diante de Deus para poder entrar no reino dos céus. Mas eu queria renunciar àquele compromisso. Eu não estava pecando e mentindo para Deus? Sim. Como eu poderia entrar no reino de Deus? Eu fiquei no seminário por 10 anos. Quando eu me formei, eu fui para um mosteiro na Indonésia por mais um ano. Mas eu ainda continuei tendo pensamentos impuros de vez em quando. Eu fiquei muito desanimado. Após completar meus estudos, decidi ser um paroquiano comum. Voltei para casa e me casei. Mas no dia a dia, constantemente eu brigava com a minha esposa por coisas insignificantes. E era muito impaciente. Às vezes eu mentia só para proteger meus próprios interesses. Eu vinha diante de Deus para confessar e me arrepender dessas coisas, mas depois fazia tudo de novo. Eu queria consertar meu relacionamento com Deus, então passei a ir mais à missa e orava mais. Mas isso não resolveu meus problemas. Então vim para os Estados Unidos em 2014. Eu conheci Eli e Liu, dois outros paroquianos, na missa. Sempre que podia, eu discutia questões de fé com eles. Certa vez, quando nós estávamos compartilhando as escrituras, Liu disse para mim que ele conhecia um diácono devoto, bastante versado na Bíblia, que acreditava na Relâmpago do Oriente. Disse que alguns outros membros fervorosos da igreja também passaram a acreditar. Ele se perguntou que tipo de igreja era a Relâmpago do Oriente e por que tantos crentes ávidos tinham se juntado a ela. Esse questionamento também me deixou confuso, pois eu também conhecia um diácono que era muito devoto e tinha se juntado à Relâmpago do Oriente. Eu não sabia o que a Relâmpago do Oriente pregava, ou por que ela atraía tantos cristãos piedosos. Será que ela era inspirada pelo Espírito Santo? Então decidi investigar e ver o que tinha de tão especial no que essa igreja pregava. Perguntei-me se aquilo me ajudaria com os meus devocionais e a conhecer Deus. Sim. Então, eu pensei bem e disse a Li e Liu que queria dar uma olhada na igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles concordaram. Então fomos. Ao chegarmos na igreja, uma irmã nos mostrou um vídeo, a origem e desenvolvimento da igreja de Deus Todo-Poderoso. Pelo vídeo, fiquei sabendo que o Senhor Jesus tinha retornado, conforme eu tanto aguardava. Ele é o Deus Todo-Poderoso na carne, que está expressando verdades para fazer a obra de julgamento. É por isso que pessoas de todas as denominações que amam a verdade e anseiam pela aparição de Deus leem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Veem que elas são a verdade e são a voz de Deus. Sim. E assim aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso. Sim. É verdade. O Evangelho de Deus Todo-Poderoso também se espalhou da China, no Oriente, para muitos países ocidentais, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Amém. Devo admitir a minha surpresa ao ver que é assim que essa profecia é cumprida. Por todos esses anos, eu a tinha lido sem entendê-la. Sim. Depois disso, um irmão mostrou um filme evangélico chamado A Bíblia e Deus. Esse vídeo me comoveu ainda mais e vi que existem muitos mistérios na Bíblia. Eu li diversos livros espirituais, mas nenhum teólogo ou estudioso bíblico explicara com tanta clareza a verdade por trás da Bíblia, como ela veio a existir e sua relação com Deus. Ganhei muito daquele filme. Sim. Pude ver porque tantos crentes entusiasmados aceitaram Deus Todo-Poderoso após ouvirem suas palavras. Eu sabia que precisava investigar. Com certeza. Depois disso, eles disseram que
Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressa verdades para fazer a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus, para purificar e salvar o homem de uma vez por todas. Eu fiquei confuso. Porque o Senhor disse, está tudo consumado na cruz. Isso deveria significar que a obra de Deus para salvar o homem estava terminada. Então, por que Deus precisaria julgar a humanidade para nos purificar e salvar? Eu queria entender, mas estava ficando tarde. Então, combinei de voltar no dia seguinte. Voltei para casa sentindo uma alegria no meu peito. Aprendi muito com a comunhão daquele dia e senti que finalmente tinha me aproximado mais do Senhor. Amém. Parecia provável que a Igreja de Deus Todo-Poderoso envolvia a obra do Senhor. Seria realmente incrível se o Senhor tivesse retornado e eu pudesse conviver com Ele. Assim como pôde Pedro. É verdade. Esse pensamento me fez ansiar ainda mais pela próxima reunião. Quando saí do trabalho no dia seguinte, corri para o local da nossa reunião. E sem perder tempo, perguntei à irmã. Você diz que o Senhor Jesus retornou e expressa verdades para fazer a obra de julgamento. Mas na cruz o Senhor Jesus disse, está tudo consumado. Isso significa que a obra de Deus para salvar o homem foi completada. Nossos pecados são perdoados por meio da nossa fé. Estamos justificados e salvos pela fé. E quando o Senhor vier, nos levará diretamente para o seu reino. Por que ele faria mais obra de salvação? Qual é o significado por trás disso? E qual foi a comunhão dela sobre isso? A irmã comunicou. O Senhor Jesus disse, está tudo consumado porque sua obra de redenção estava completada. Não significava que toda a obra de Deus para salvar o homem tinha terminado. Se determinarmos que a obra de Deus para salvar o homem está terminada, porque o Senhor Jesus disse, está tudo consumado, e que ele não fará obra nova quando retornar, como então essas promessas se cumpririam? Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Amém. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Há também 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Amém. Essas profecias nos mostram que, nos últimos dias, o Senhor expressará mais verdades e operará para julgar e purificar o homem. Se dissermos que a obra de salvação de Deus está completamente terminada, como essas profecias se cumpririam? Isso mesmo. Não se cumpririam. Sim. A Bíblia também profetiza que nos últimos dias o Senhor separará os bons servos dos maus, as ovelhas das cabras, o trigo do joio e as virgens sábias das virgens tolas. É como disse o Senhor Jesus, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém. Apocalipse também profetiza que Deus formará um grupo de vencedores nos últimos dias e que seu reino virá à terra. Tudo isso é a obra que o Senhor faz nos últimos dias. Se dissermos que a obra de Deus para salvar o homem está totalmente terminada, porque o Senhor Jesus completou sua obra, como essas profecias se cumpririam? Exatamente. Assim, esse entendimento está claramente em desacordo com as palavras de Deus e a realidade da obra de Deus. Eu acenava com a cabeça enquanto ouvia. Senti que ela estava certa. Como é que eu nunca tinha visto algo tão óbvio? E ela começou a ler várias passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma lida. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: embora o homem possa ter sido redimido e perdoado de seus pecados,
Isso só pode ser considerado como Deus não se lembrar das transgressões do homem e não tratar o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem que vive no corpo de carne não foi liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecar e ser perdoado. A maioria dos homens peca de dia apenas para confessar à noite. Desse modo, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. Sim. Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus. E que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser, segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse oferta pelo pecado e levasse sobre si os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda, para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. Amém. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era, e começou a obra do castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. Amém. Após a leitura, ela mostrou um vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Vamos assistir. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de depuração feita por Deus purificará a humanidade de sua iniquidade, e somente sua obra de castigo e julgamento trará para a luz aquelas coisas desobedientes em meio à humanidade, separando dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar sua obra, os que permanecerem serão purificados e desfrutarão de uma segunda vida humana mais maravilhosa sobre a terra, ao adentrarem um reino mais elevado de humanidade. Em outras palavras, entrarão no dia do descanso da humanidade e viverão junto com Deus. Depois que aqueles que não podem permanecer tiverem recebido castigo e julgamento, sua forma original será plenamente revelada. Em seguida, serão todos destruídos e, como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na Terra. A humanidade do futuro não mais conterá ninguém desse tipo,
essas pessoas não são aptas a entrar na terra do derradeiro descanso, nem são aptas a entrar no dia do descanso que Deus e o homem compartilharão, pois elas são o alvo da punição e são os perversos, não são os justos. Sua obra final de punir o mal e recompensar o bem é inteiramente realizada a fim de purificar completamente toda a humanidade, de tal modo que ele possa levar uma humanidade inteiramente santa ao estado de descanso eterno. Esta etapa de sua obra é a mais crucial de todas. É o último estágio de toda a sua obra de gestão. Amém. Amém. Após o vídeo, ela compartilhou a seguinte comunhão. O Senhor Jesus fez a obra de redenção na Era da Graça. Contanto que creiamos nele, oremos, confessemos e nos arrependamos, nossos pecados são perdoados. Desfrutaremos da graça e das bênçãos de Deus e não seremos condenados sob a lei. Sim. É isso que a obra redentora do Senhor Jesus alcançou. E esse é o significado real de salvo pela fé. Nossos pecados são perdoados pelo Senhor Jesus e deixamos de cometer pecados óbvios. E, em geral, nos comportamos bem. Mas ainda não estamos livres do pecado. Sim. Ainda mentimos e enganamos pelos nossos próprios interesses. Somos gananciosos, invejosos, odiosos e abrigamos pensamentos malignos. Não resistimos à tentação das tendências mundanas. Ansiamos por dinheiro e amamos a vaidade. Repreendemos com veemência as pessoas que não agem da forma que queremos. Estamos cheios de caracteres satânicos como a arrogância, desonestidade e maldade. Estamos fartos da verdade e adoramos o mal. Esses caracteres satânicos estão mais arraigados do que pecados externos. Foram instilados em nós por Satanás e são a raiz do pecado e da resistência a Deus. Até resolvermos essas coisas, não seremos capazes de deixar de pecar e não seremos libertos dos grilhões do pecado. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e seu reino também é santo. Ele não permite a entrada de humanos imundos. Aqueles de nós que pecam todo dia são servos do pecado. Então, como estaríamos aptos a entrar no reino de Deus? Sim. Portanto, a obra de redenção do Senhor Jesus foi apenas uma parte da obra de Deus para salvar o homem. Não foi sua obra completa. Nossos pecados só foram perdoados, mas não fomos libertos do pecado nem da influência de Satanás. Deus ainda precisa ganhar completamente o homem. Sim. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias. Ele expressa verdades e faz a obra de julgamento para purificar nossos caracteres corruptos e resolver nossa natureza satânica pecaminosa em oposição a Deus. Assim, podemos nos livrar totalmente dos grilhões do pecado, ser plenamente salvos e entrar no reino de Deus. Sim. E ela disse mais: a aparição e obra de Deus Todo-Poderoso também revela os servos bons e os maus, as ovelhas e as cabras, o trigo e o joio, e as virgens sábias e as tolas. Sim. Aqueles que se recusam a ouvir a voz do Senhor, que negam e condenam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, são as virgens tolas, o joio, os servos maus que, no fim, cairão em desastre gemendo e rangendo os dentes. Isso mesmo. Aqueles que reconhecem a voz de Deus, nas palavras de Deus Todo-Poderoso, e aceitam a sua obra dos últimos dias, são as virgens sábias, o trigo e as ovelhas. Eles passam pelo julgamento de Deus dos últimos dias, são purificados e, por fim, levados para o reino de Deus. Isso cumpre totalmente as profecias em Apocalipse. É verdade. Sim. Assim, quando a obra de julgamento de Deus se encerrar, a obra de Deus de salvar o homem estará totalmente completada. Sim. A comunhão dela abriu os meus olhos. Percebi que o Senhor Jesus só fez a obra de redenção e que só o julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias pode purificar e salvar plenamente o homem. Sim. Somos redimidos de nossos pecados pela nossa fé, mas nossa natureza pecaminosa permanece. E ela é a razão pela qual vivemos num estado de pecar e confessar. Sim. Tudo que eu podia fazer antes era me forçar a não pecar. Mas ler as Escrituras e seguir as regras do mosteiro não me impediram de pecar. Correto. Então entendi que a única maneira de arrancar o problema da pecaminosidade é ser julgado e purificado por Deus nos últimos dias. Ansioso, fiz a seguinte pergunta à irmã: como Deus realiza a obra de julgamento para purificar as pessoas? Ela respondeu mostrando outro vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Sim. Que tal assistirmos agora? Boa ideia.
Deus Todo-Poderoso diz: Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconhece e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Após o vídeo, ela continuou sua comunhão. Deus expressa verdades nos últimos dias para julgar e purificar as pessoas. Ele expressa todas as verdades que o homem tem que entender e nas quais deve entrar para ser purificado e plenamente salvo. Ele revelou os mistérios de seu plano de gerenciamento de 6.000 anos, seus 3 estágios de obra para salvar o homem, os mistérios da obra de Deus na carne e os mistérios de sua obra de julgamento nos últimos dias. Ele também julga e expõe a raiz do pecado e da oposição do homem a ele, e a verdade da nossa corrupção por Satanás e todos os tipos de estados corruptos. Além disso, ele revela seu caráter santo e justo e que não tolera nenhuma ofensa. E nos diz quem lhe agrada, quem ele repugna, quem pode entrar no seu reino e quem será punido, e o destino e desfecho para cada tipo de pessoa. Ele também nos dá a senda para transformar nossos caracteres de vida. Quando passamos pelo julgamento e castigo das palavras de Deus, podemos ver que Satanás nos corrompeu profundamente e que estamos cheios de caracteres satânicos, como arrogância, engano, maldade e desprezo pela verdade, e que não podemos viver uma semelhança humana. Também vemos o caráter justo de Deus e desenvolvemos reverência por ele. Começamos a odiar a nós mesmos e nos dispomos a renunciar à carne e praticar a verdade. Então, nossos caracteres corruptos são transformados aos poucos. Amém. Graças a Deus. Depois dessa comunhão, a irmã me mostrou outro vídeo de um testemunho, chamado A Luz Verdadeira Aparece. O personagem principal possui algum talento, então ele começa a dar ordens e a menosprezar os outros. Ele é altivo e muito condescendente, e quer que todos o ouçam. Ele é crente, ora e confessa muito, mas sempre perde a paciência e repreende os outros. Todos os colegas dele se mantêm distantes, e até sua esposa e filhas têm medo dele. Ele não tem um único confidente. Vivendo em pecado, ele sofre muito. Sim. Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, ao passar pelo julgamento e pelo castigo das palavras de Deus, ele reconhece que sempre se coloca em primeiro lugar
exige a obediência dos outros por ser sempre arrogante, insensato e que tudo isso são caracteres satânicos. Isso enoja a Deus e aliena os outros. Isso é verdade. É verdade. Quando ele percebe isso, ele odeia a si mesmo e se enche de arrependimento. Então ele adota uma abordagem mais suave com os outros. E quando confrontado com um problema, ele renuncia à carne, busca a verdade e ouve os outros. Ele deixa de ser a pessoa arrogante de antes. Graças a Deus. Eu confesso que ver esse vídeo me emocionou. Vi a autoridade e o poder que as palavras de Deus Todo-Poderoso têm. Que elas podem purificar e transformar as pessoas. Sim. Então, toda vez que eu tinha a oportunidade, eu lia as palavras de Deus Todo-Poderoso. E assistia aos filmes evangélicos e vídeos dos hinos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quanto mais eu lia e assistia, mais animado ficava. Adquiri a certeza de que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. Que Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado. Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos mostram um caminho para a purificação.